Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, gente. Hoje, história de minha vida. Tô eu aqui no meu cantinho, quero contar para vocês, quero relatar para vocês como é bonito o amor de uma mãe pelo filho. A que ponto chega o amor de uma mãe verdadeira pelo seu filho? Quero contar para vocês que uma época da minha vida, a minha caçula, ela tava com uns 2 aninhos mais ou menos, né? E à noite, a minha caçula passou mal, né? Minha caçula passou mal. Ela não dormiu a noite toda, chorando muito, com dor de ouvido. E ali, resultado, ela não dormiu, a mamãe dela também não dormiu, né? E naquela época, gente, eu estava desempregada, não tinha dinheiro para comprar nada, passando assim super necessidade, super. O que vocês imaginar de necessidade, vocês multiplicam mais um pouquinho, porque é o que eu estava passando naquela época. E olha que não é preguiça não, eu sempre trabalhei, trabalhei desde os meus 17 anos, tanto que agora eu sou aposentada. Então, naquela época eu estava desempregada, sem dinheiro nenhum, para nada. E a minha filha passando muito mal a noite toda, com dor de ouvido. E ela falava comigo, mamãe tá doendo, mamãe tá doendo. E eu ali a noite toda com ela, botando paninho quentinho, nada, e nada resolvia. Quando foi de manhã que eu acordei, eu vi que a minha filha estava com o nariz meio que estilando, né, escorrendo, né, para falar o verbo certo. E eu me apavorei. Me apavorei porque eu falei, ela tá com dor de ouvido, o nariz estirando. Isso não tá bom. Só que eu não tinha, na época, R$ 1 para se precisasse pegar um carro para levá-la ao hospital. Eu não tinha 1 centavo para comprar um remédio para botar no ouvido dela. Nem um remédio para dar a ela, tipo um xaropinho. Gente, eu levantei, troquei de roupa, escovei o dente, passei a mão na minha filha, joguei minha filha no ombro. Abracei ela, joguei a cabecinha dela no meu ombro e saí. Olha, sabe quando você sai sem direção, mas Deus te dá a direção? Foi isso que aconteceu comigo. Como eu falo para vocês, a história de minha vida é história real, é coisa que aconteceu comigo, que vocês vão ficar sabendo. Quando eu cheguei em frente a uma farmácia no meu bairro, aí na hora eu senti no meu coração, entra ali nessa farmácia. E eu, sem nem 1 centavo, né? Eu cheguei no balcão e falei com um rapaz assim, sabe, gente? Eu falei, por favor, você pode me ajudar? E ele olhou para mim e falou, o que que foi? Falei, minha filha não dormiu, eu não dormi. Minha filha está chorando a noite toda com dor de ouvido. E hoje ela amanheceu muito gripada. Quando ele olhou para ela assim, ele foi lá dentro, pegou um remedinho de ouvido, pegou um xaropinho e veio, botou no balcão e foi no caixa. Peguei e falei com ele, falei, moço, eu não tenho dinheiro para poder pagar. Ele pegou e falou comigo assim, falou, não, a senhora leva o remédio, cuida dela. Hoje a senhora não tem.
mas depois a senhora vai ter. E aí a senhora venha acertar comigo. E eu peguei aquela sacolinha com aquele remédio, fui para casa. Ali mesmo na farmácia ele já deu a ela um pouquinho do xarope. Pingou no ouvidinho dela umas gotinhas, né, do remedinho pro ouvido. E falou comigo. Falou: a senhora vai colocar esse remédio no ouvido dela e vai melhorar. E eu fui para casa e comecei a cuidar dela. Gente, não é fácil. O amor de uma mãe por um filho não tem preço, não tem tamanho, gente. É um amor incondicional. Naquele dia ali eu estava disposta a qualquer coisa pela minha filha, vendo a minha filha chorando, desesperada com dor. E eu não tinha um centavo para comprar um remédio para colocar no ouvido da minha filha, ou um xaropinho para melhorar aquela gripe que ela estava. Olha, eu posso falar para você com certeza. O meu Deus é Deus fiel. Ele não nos desampara jamais. Naquele dia ele me socorreu. Então, por aí vocês vê. Uma mãe faz qualquer coisa pelo filho. Parem e pensem. Uma mãe faz qualquer coisa por um filho. Sai pelo meio da rua com o filho doente, sem dinheiro, disposta a pedir para poder cuidar do seu filho. Mas quando a mãe fica velha, o filho esquece que essa mãe existe. Isso é triste e dói. Tá? Ficam com Deus. Beijo no coração. E até a próxima, se Deus quiser.